Por esses dias, algumas semanas atrás, eu me coloquei diante da presença do nosso Deus e precisava ouvir a voz dele, como todos nós precisamos. E eu estava orando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor fale ao meu coração através da tua palavra, através dos teus ensinos. Quão preciosos são os teus ensinamentos, porque nele existe verdade. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós temos a direção para todas as áreas da nossa vida. E o Espírito Santo do Senhor começou a falar comigo. Algumas semanas atrás, o Espírito Santo falando comigo através desta palavra, destes versículos tão preciosos para o nosso crescimento, para crescermos na presença de Deus, para que possamos realmente crescer na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero meditar com você hoje no seguinte tema desta mensagem: construindo uma vida satisfatória. E eu começo fazendo uma pergunta para você: o que é uma vida satisfatória para você? O que você tem por uma vida satisfatória? O que nós temos por uma vida satisfatória? O que eu posso nomear como uma vida satisfatória? O que eu posso dizer, eu tenho uma vida satisfatória? Talvez você me responde: pastor, uma vida satisfatória é eu ter o meu dinheiro. Aí eu estou satisfeito. Pastor, a minha vida satisfatória é eu estar bem de saúde. Aí sim eu estou satisfeito. Pastor, é a minha família caminhando tudo bem. Aí sim eu tenho uma vida satisfatória. A verdade é que este texto, e trazendo à nossa memória um pouco da história deste texto, quando nós lemos este texto, nós estamos diante de um homem chamado Davi. Diga comigo, Davi. Com certeza você já escutou muito sobre Davi. Eu não vou contar a história dele, porque você já conhece. Davi, o menino que foi chamado para ser rei, o menino que foi chamado para ser um adorador, o menino que foi chamado para ser um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Neste momento em que este texto ele está sendo mencionado, Davi ele já estava com a sua idade avançada. Alguns estudiosos e historiadores dizem que Davi, neste momento, ele estava entre os seus 65 anos de idade. Os dias de Davi já estavam, quem sabe, se findando. Os dias de Davi já estavam indo embora. Mas Davi, ele tinha um desejo no seu coração. Ele tinha um desejo no mais profundo do seu coração, que era de erguer um templo ao Senhor. Ele tinha esse desejo. Mas o Senhor não permite Davi construir este templo. O Senhor não permite Davi construir, porque as mãos de Davi eram as mãos de um guerreiro. Existia um sangue nas mãos de Davi, por ser um guerreiro, por ser um rei que sabia lidar com as espadas, com as suas armas. Mas Davi também sabia que o Senhor estava levantando o seu filho Salomão, que assumiria o seu lugar diante de todo o povo. Salomão estava vindo para assumir o seu lugar. Aí então, quando eu me deparei com este texto, a palavra do Senhor nos diz que Davi, ele se preocupa com a inexperiência de Salomão, ele se preocupa com a vida de Salomão, porque Salomão ainda era jovem, Salomão não tinha tanta experiência como Davi, Salomão não tinha tanta experiência como o rei Davi, então Davi, ele decide entrar em ação. Davi, ele reúne todo o povo e diz que o povo precisava entender o tamanho da sua importância diante de todo este cenário. A palavra do Senhor nos diz que Davi, ele reúne toda a assembleia. Davi, ele reúne toda a congregação. E aí ele passa para o povo que
eles precisavam entender a importância deles diante de um cenário. É claro que Davi, ele queria construir aquele templo, mas o Senhor não permitiu. Mas com certeza o desejo no coração dele era ver aquele templo erguido para a glória do nome do Senhor. E aí então, ele chama o povo e diz: vocês vão fazer parte disso. Vocês vão fazer parte desta história. Vocês vão fazer parte disso. Um templo que seria construído por Salomão em 966 a.C. E a palavra do Senhor nos diz que Davi, ele começa a tomar algumas posições. Davi, ele começa a separar os grupos que iriam servir no templo. A Bíblia nos diz que Davi, ele separa os levitas. No capítulo 23, você pode ver esta história, em que Davi, ele escolhe cerca de 38 mil levitas, e os divide em 4 grupos, cada um com as suas funções específicas, com um ministério específico. Existiam os levitas que iriam ajudar os sacerdotes, os levitas oficiais e juízes, os levitas que seriam porteiros e os levitas que seriam cantores. Davi também, ele separa os sacerdotes. As 24 famílias dos sacerdotes deveriam servir no santuário em épocas definidas. Isso você pode ver no capítulo 24. Também Davi chega na parte, quem sabe, que ele mais gostava. No versículo 25, Davi, ele separa os músicos, aqueles que louvariam ao Senhor no templo, com símbolos, com harpas. E alguns doutrinadores dizem que provavelmente o desenvolvimento musical tenha acontecido pela orientação de Davi, por ser alguém envolvido em adoração ao Senhor. Davi organiza 24 grupos de cantores e músicos que serviriam com as suas harpas, com símbolos e os seus demais instrumentos. Mas Davi não para por aí. No capítulo 26, a palavra do Senhor nos diz que Davi, ele institui os oficiais do templo, que eram envolvidos por porteiros, os tesoureiros e também os oficiais espalhados por Jerusalém. No capítulo 26, Davi, ele estabelece a estrutura daqueles que iriam apoiar Salomão. Mas Davi não se esquece que também era necessário e importante ser levantado homens de confiança. Aí então no capítulo de número 27, Davi precisa organizar um exército. Davi contava com cerca de 288 mil homens, e foram divididos em 12 grupos. Cada homem, alguns historiadores, cada homem servia um mês, ou serviria um mês. Davi também institui no capítulo 27 os líderes tribais. Cada líder ou cada tribo deveria possuir um líder. Davi também institui no capítulo 27 os administradores do rei, aqueles que ajudariam na administração tributária. Os conselheiros do rei também são instituídos no capítulo 27, aqueles que ajudariam o rei a tomar suas decisões. Homens cheios do poder de Deus, homens capacitados para estarem ao lado do rei, para direcionar. Aí então eu entendo que Davi, ele estava satisfeito. Davi enche o seu coração de alegria. Mas Davi não para por aí. Tudo estava bom. Os cargos já estavam nomeados. O povo estava envolvido. Mas a palavra do Senhor, ela me revela que Davi não para por aí. Chega um momento em que eu entendo que Davi, ele chega um momento em que diz: o povo está preparado, tudo está organizado, mas ainda falta alguma coisa. O povo precisa entender que para a obra do Senhor, eles precisam honrar a Deus com a sua vida e também com aquilo que possuem. Eles precisam entender isso, que Deus quer abençoá-los, que o templo vai ser reerguido, ou vai ser erguido, mas eles precisam entender da preciosidade de suas vidas diante de tudo isso. Aí então a palavra do Senhor nos diz que Davi, ele começa a dar os seus melhores utensílios, podemos dizer assim, para o templo ser organizado.
interessante que Davi, ele começa a dar o seu ouro, dar a sua prata, produtos daquilo que ele tinha conquistado. E aí então o povo se alegra, porque a palavra do Senhor nos diz que o povo se alegra com a posição dos seus líderes. E existe alegria no meio do povo, a satisfação. O povo se alegra tanto que Davi faz uma excepcional oração, uma grandiosa oração na presença de Deus, bendizendo ao nome do Senhor, porque o povo tinha entendido o propósito. E nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje o Senhor quer abençoar as nossas vidas. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que o Senhor quer abençoar as nossas vidas, mas nós precisamos nos envolver por completo na obra de Deus. Nos envolver por completo naquilo que Deus colocou no nosso coração. Ah, meu irmão, quando nós entendemos que nós precisamos nos envolver por completo, tudo estava pronto, mas o povo precisava entender a sua importância, e o povo entende. E o povo também começa a levar os seus utensílios para Davi. E eles vão somando, eles vão somando, eles vão somando, e algo estrondoso acontece. Vivendo uma vida satisfatória, eu preciso entender que é preciso eu honrar a Deus com a minha vida e com aquilo que Ele tem me dado. Aquilo que Ele tem me dado. Ah, pastor, o senhor vai falar da minha vida financeira. Meu irmão, eu vou usar as palavras de Spurgeon. Quando Spurgeon ele estava ministrando a um povo, a uma igreja, ele disse assim: eu sou um ministro do Evangelho. Eu não posso me apegar a apenas aquilo que o povo quer ouvir. Eu preciso me apegar também àquilo que o povo precisa ouvir. Porque eu tenho uma responsabilidade sobre um povo. E esta responsabilidade cai sobre os meus ombros. Estas foram as palavras de Spurgeon, o grande pregador. Meu irmão, quando nós entendemos que a nossa fidelidade com Deus nos enche da presença dEle, da bênção do Senhor, com certeza o nosso coração se enche de satisfação e de alegria. E o povo entende isso, a ponto de começar também a contribuir e a levar aquilo que possuíam. E a primeira verdade que eu encontro neste texto, e que eu aprendo com Davi, é que para ter uma vida satisfatória, cheia realmente de alegria e da presença de Deus, eu preciso ter a consciência de que tudo é para Deus. Tudo é para Ele. A minha vida é para Ele. As minhas posses também devem glorificar a Ele. Olha o que Davi diz no versículo 1, no primeiro versículo, ou melhor, vamos ler o primeiro versículo, depois nós vamos ver algumas coisas que eu quero trazer à memória, ou à imagem, à mentalidade dos irmãos. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão, mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande. Mas o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor. Davi estava dizendo para o povo: tudo que vocês estão fazendo não é para homens, é para Deus. É para Ele. Mas também é interessante que nós viemos para a igreja hoje porque nós queremos ter os nossos problemas solucionados. Não é assim que muitas vezes acontece? Nós deixamos a nossa casa, deixamos o nosso lar porque nós queremos os nossos problemas solucionados. Eu quero os meus problemas solucionados. Eu quero a minha vida solucionada. Nós invertemos muitas vezes as coisas. O templo iria ser construído para glorificar ao Senhor. Eu não estou dizendo que você não deve ir para a casa do Senhor para ter as suas necessidades supridas. Não estou dizendo isso. Mas nós não podemos perder o foco de que também devemos glorificar ao Senhor com a nossa vida e com tudo aquilo que temos. Glorificar a Ele sempre. Exaltar a Ele sempre. Exaltar ao nome do Senhor. Exaltar ao nome deste Deus poderoso. Eu preciso ter a consciência de que tudo é para Deus. O povo entendeu isso. Tudo que vocês estão fazendo para Deus.
Davi diz: é para o Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É esse o princípio que Davi deixa para o povo. Tudo que vocês estão fazendo aqui, as suas contribuições, as suas vidas, os seus trabalhos manuais, é tudo para Deus. Mas muitas vezes nós não queremos nos envolver. Nós não queremos ir realmente a fundo nos projetos do Senhor. Muitas vezes nós ficamos na superficialidade, quase superficialidade. Mas o Senhor quer que o nosso envolvimento seja por completo, amém ou não? O nosso envolvimento seja por completo, e seja consciente de que tudo é para Deus. É para Deus através do nosso amor a Ele. Olha o que diz o versículo de número 3. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, pelo amor que eu tenho a Ele. É por amor. O que faço? Eu tenho que ter a consciência de que é para Deus, e através do amor que tenho por Ele. Um amor cheio de gratidão, um amor cheio de reconhecimento por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, por tudo aquilo que Ele tem realizado na minha vida. É este amor que me envolve e que me impulsiona a honrar ao Senhor com tudo, com todas as coisas. Champlin, um teólogo, diz que o maior poder inspirador é o amor. O maior poder inspirador que alguém pode ter é o amor. É o amor. É este amor que deve nos movimentar. É o amor que nos movimenta. Quando seu esposo está para chegar do trabalho, você está esperando ele com a janta pronta em cima da mesa, porque você o ama. Ah não, meu amor está chegando do trabalho, então eu vou esperá-lo com o jantar em cima da mesa, por causa do amor que você sente por ele. Lanchinho, mais fácil, né? Lanchinho. Mas é interessante isto, que é tudo através do amor. É tudo através do amor, e quando eu entendo que o amor é essencial para a minha vida diante de Deus, tudo fica mais fácil. Glória a Deus. Quando eu entendo que tudo é movido pelo amor, tudo fica mais fácil. Josué, quando já estava findando a sua jornada, a sua vida, ele chama também o povo, e ele diz em Josué capítulo 23, versículo 11: por isso dediquem-se com zelo a amar ao Senhor, seu Deus. É um texto fantástico em que envolve dedicação, zelo e amor. Josué capítulo 23, 11, por isso dediquem-se, ou seja, Josué estava dizendo, vocês não podem se esquecer, vocês não podem se perder, vocês precisam continuar se dedicando, vocês precisam continuar envolvidos no amor, vocês precisam continuar tendo zelo pela obra de Deus. Esta chama do amor pela obra do Senhor que não pode se apagar, que nós não podemos perder. Porque se nós perdemos esta chama do amor na presença de Deus, tudo está perdido. Porque tudo envolve o amor. Tudo envolve o amor. Estar entendendo que eu preciso estar consciente de que tudo é para Deus através do amor é necessário. Eu preciso entender que ter consciência, ou estar consciente de que tudo é para Deus através do meu compromisso com Ele. É o meu compromisso com Deus. Olha que interessante o que diz o versículo de número 5. Versículo de número 5, na sua parte final está assim. Ou melhor, vamos ler
por completo o versículo 5, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Era questão de compromisso. É o meu compromisso com Deus. É a minha fidelidade com Deus que me leva a cumprir os seus propósitos, seus mandamentos, aquilo que diz a sua palavra, aquilo que a palavra do Senhor me direciona. Eu preciso estar consciente de que tudo é para Deus através da minha dedicação, do meu compromisso, através da minha disposição para com a sua obra. Tanto o meu envolvimento em todas as áreas. Para a obra de Deus. Para engrandecer o nome do Senhor. Para exaltar o nome do nosso poderoso Deus. Em segundo lugar, um outro fator que Davi ele coloca para o povo e achei interessante demais. Esteja consciente de que o que temos não pertence a nós, mas a Deus. Acompanhe comigo o que diz o versículos 14 e 16, ao 16, diz assim do verso 14 ao 16. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. O problema é quando eu faço daquilo que Deus tem me dado o Senhor da minha vida. O problema é o que eu faço com aquilo que o Senhor tem me dado, quando eu coloco como Senhor da minha vida. Muitas pessoas têm o seu carro como Senhor da sua vida. Muitas pessoas têm a sua família como Senhor das suas vidas. Muitas pessoas têm o seu dinheiro como Senhor das suas vidas. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor nos diz que tudo que nós temos vem de Deus. E quando o povo entende que era preciso estar trazendo para a construção do templo, Davi direciona de uma forma simples e direta. Nós apenas estamos devolvendo ao Senhor o que é dele. Eu não estou tirando o seu mérito, o seu esforço. Eu não estou tirando de você o seu mérito em se preparar, em trabalhar, em querer crescer, em querer realmente conquistar, mas você não pode esquecer que tudo que você tem vem dele. É dele. Se você está no seu trabalho, louve ao Senhor, porque por trás disso existe a saúde que Ele tem dado a você. Se você consegue acordar na sua segunda-feira e dizer, Senhor, estou indo trabalhar, é porque Ele está por trás disso, te dando saúde. Mas nós nos esquecemos muitas vezes disso, de que tudo é dele. E tudo deve ser dele. A palavra do Senhor nos diz a história de um jovem rico em que chega para o Senhor Jesus e diz, Senhor, como eu posso ter a minha salvação? O jovem rico olha para o Senhor e para o Senhor Jesus diz, como posso tê-la? O Senhor Jesus olha para ele e diz, vai, vende tudo que tens e venha me seguir. Aquele jovem, ele vira suas costas e prefere ficar com tudo que tinha, com tudo que possuía. Mas para viver uma vida satisfatória, eu preciso realmente entender que tudo que eu tenho vem de Deus. E não posso colocar nada que Ele tem me dado como Senhor da minha vida, porque isso me aprisiona, porque isso me faz um prisioneiro.
Muitas pessoas estão aprisionadas por coisas materiais. Muitas pessoas estão aprisionadas por aquilo que possuem, mas se esquecem de que tudo vem de Deus. E o povo entende isso. E é por isso que se alegram na presença de Deus. Porque exaltam o nome dele dizendo: tudo vem do Senhor. Tudo que eu tenho vem do Senhor. Nós estamos apenas devolvendo aquilo que ele tem nos dado. Com alegria no coração. Com alegria e com fidelidade na presença dele. Em terceiro lugar, para construir uma vida plenamente satisfatória, esteja consciente de que entregar ao Senhor o que lhe é devido, lhe agrada. Quantos gostam de agradar o coração de Deus? Todos nós gostamos de agradar o coração do Senhor. E é fato que isso é verdade. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo de número 17. Acompanhe comigo a leitura. Sei, ó meu Deus, que sondas o meu coração. Ou sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com integridade. O Senhor se agrada quando nós nos envolvemos por completo com Ele. Existe alegria no coração de Deus, porque nós entendemos os seus propósitos, porque nós entendemos os seus mandamentos, porque nós cumprimos aquilo que Ele nos diz, porque nós cumprimos aquilo que Ele nos incentiva a fazer. Esteja consciente de que entregar ao Senhor aquilo que lhe é devido, ou devolver ao Senhor aquilo que lhe é devido, lhe agrada. Lhe agrada. Agrada o coração do nosso Deus. Agrada o coração do nosso Senhor. A palavra do Senhor nos diz, abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, um pouquinho para frente aí só. 2 Crônicas, capítulo de número 31. 2 Crônicas, capítulo de número 31. Versículo de número 2. Quando Ezequias, ele reorganiza o templo, que foi necessário estar reorganizando o templo. 2 Crônicas, capítulo de número 31, versículo de número 2, diz assim: Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com os seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor. O rei contribuía com seus bens pessoais para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção, e que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Versículo 5. Assim como se divulgou esta ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo, era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e os levitas sobre essas ofertas. Versículo 10. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer, e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Quando nós cumprimos ao Senhor os propósitos do Senhor, como Ele nos diz, o Senhor nos abençoa. Somos alvos da bênção do Senhor. Somos alvos das bênçãos do nosso Deus, porque isso é a palavra dEle. Ele não pode negar-se a si mesmo.
Ele é Deus, Ele é poderoso. Esteja consciente de que entregar ao Senhor o que é dele lhe agrada e também libera as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Quantos querem ser alvos da bênção do Senhor? Eu quero ser alvo da bênção do Senhor. É a palavra do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra dele. É a palavra do Senhor. Quando Ezequias viu tudo aquilo acontecendo, teve felicidade no seu coração. Glória a Deus. E disseram para ele: tudo isso nós temos porque o Senhor tem nos abençoado. Porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Porque o Senhor tem sido fiel para com as nossas vidas. Em quarto e último lugar, para termos uma vida satisfatória, para construirmos uma vida satisfatória, e seja consciente de que entregar ao Senhor é uma questão de generosidade e também de integridade cristã. É a minha generosidade. Generosidade, disseram a Ezequias, desde que o povo se tornou generoso. Quando eu olho para a palavra do Senhor, tudo gira em torno da generosidade. Se nós estamos aqui hoje é por causa da generosidade do Senhor. Porque um dia Ele entregou o seu próprio Filho naquela cruz para morrer por nós. Para nos salvar. Para nos purificar dos nossos pecados. Para purificar a nossa vida. Para estarmos limpos de todo o pecado. E esta questão é uma questão de generosidade. Ofertar a minha vida e aquilo que eu possuo na presença de Deus é a minha questão de generosidade com Ele. É a minha questão de generosidade, a minha integridade. Um coração íntegro é aquele que é totalmente consagrado ao Senhor. Que nele não existem divisões. Isto é um coração íntegro. É um coração consagrado a Ele e que não existem divisões. É totalmente dele. É totalmente para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. Generosidade, integridade. No versículo 17 e 18: sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que está aqui tem contribuído. Ofertando a sua vida e entendendo que ofertando aquilo que possui. É a minha integridade. É a minha generosidade. Isso trouxe alegria para Davi. Isso trouxe alegria para o povo. Isso trouxe satisfação para Davi. Isso trouxe satisfação para o povo. Construindo uma vida satisfatória na presença de Deus. Construindo uma vida satisfatória também envolve generosidade na presença de Deus. Provérbios capítulo 11, versículo 24 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Que o nosso coração possa ser cheio de generosidade na presença do Senhor. Em todos os sentidos. E nos envolvermos mais na obra de Deus. E nos envolvermos mais na presença de Deus, tendo a nossa disposição em sua presença. E assim eu concluo dizendo: quando Davi viu tudo que o povo contribuiu, ele se alegrou. Quando Davi viu todo o povo contribuindo com a sua vida e com o que possuíam, cumprindo os propósitos de Deus para as suas vidas, ficou satisfeito, e o povo também. Nós viveremos uma vida ainda mais satisfatória quando honrarmos ao Senhor com o que somos e com o que temos, porque isso agrada a Deus.